11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação de Tiago Tondinelli. Editora Eclésia, canal Le Conde. Lição 6. A virtude como uma espécie de hábito. O gênio e a espécie da virtude, o justo meio referente à coisa e à pessoa, a diferença entre a virtude, a natureza e as artes em geral. Além de definir o hábito, é necessário entender as suas principais características. Para isso, Aristóteles investiga o gênero da virtude e qual peculiaridade a faz diferir das outras qualidades da alma. Após ter mostrado na lição 5 a qual gênero pertence a virtude, nesta lição ele trata da sua própria diferença. Em primeiro lugar, propõe o que entende como sendo a virtude. Para conhecermos propriamente o que é a virtude, é preciso entendê-la não somente como um hábito, tomando-a a partir do seu gênero, mas devemos perscrutar profundamente o seu gênero, mostrando claramente qual a sua diferença em comparação com as outras espécies deste gênero. Em segundo lugar, ele expõe o propósito desta lição a partir de 2 pontos, sendo o primeiro a demonstração da condição geral da virtude e o segundo, a sua própria diferença diante de outros hábitos. Por isso, Aristóteles afirma que todo homem considerado virtuoso torna-se bom por ser detentor de uma boa obra. No entanto, a boa obra possui sua qualidade porque pertence a um homem de virtude, e isto ocorre com a virtude dos olhos, existindo na medida em que os olhos são bons e que sejamos capazes de olhar bem. Ter bons olhos significa poder usá-los corretamente, direcionando-os devidamente em conformidade com suas qualidades. Também a virtude do cavalo é o que o torna bom. O cavalo é bom quando trota bem, executando positivamente as obras próprias dos equinos, galopar velozmente, aceitar com suavidade os freios e superar os inimigos com audácia. Qual a explicação desta relação entre uma virtude e a obra? A virtude de algo só é compreendida em conformidade com o seu fim último. Assim, podemos afirmar que, apesar de alguém possuir em certo momento de sua vida apenas 50 libras, ele é capaz de possuir quantia maior, isto é, 100 libras. A virtude desta personagem refere-se ao máximo de dinheiro que é capaz de possuir, 100 libras, e não a 50 que eventualmente possua. Exemplo semelhante foi dado por Aristóteles no primeiro livro do seu Sobre o Céu. O fim último para o qual a potência de uma coisa se estende é justamente a sua boa obra, e o retorno para esta boa obra é pertinente a qualquer virtude. Como a perfeição da ação só pode ser conduzida por um agente perfeito, todas as coisas só são boas e bem executadas segundo sua própria virtude. Esta afirmação é verdadeira, cabendo para todas as outras, como podemos provar em vários exemplos. Podemos formalmente definir a virtude como um hábito, e este último, o hábito da virtude, nos faz agir bem, tal qual a brancura, responsável pelo embranquecer das coisas. Finalmente, após estudar o gênero da virtude, Aristóteles, por 3 modos, trata da diferença entre a virtude e as outras espécies do gênero a que pertence. Pelo primeiro modo, ele as difere por meio da propriedade das operações. Pelo segundo, pela natureza da virtude. Pelo terceiro, pela própria definição de bem e de mal. Pela propriedade das operações, Aristóteles perscruta a maneira pela qual o homem torna-se bom
e qual é a maneira de ele agir bem. Já dissemos que todas as ações, segundo qualquer das virtudes, só são realizadas enquanto respeitarmos o justo meio. Assim, parece-nos que agir conforme o justo meio significa executar o bem, e se nos tornamos bons, é porque repetimos continuamente esta espécie de ação. A virtude é o que torna o homem bom e o faz agir bem, existindo conforme o justo meio. Aristóteles confirma esta conclusão por meio da natureza da virtude. Mas a natureza da virtude é complexa e demanda um estudo a partir de 3 pontos fundamentais. No primeiro ponto, Aristóteles nos apresenta algumas noções necessárias ao propósito estabelecido. No segundo, conclui o seu propósito. No terceiro, mostra a sua conclusão. Passemos ao estudo destas noções necessárias. Aristóteles nos apresenta os elementos necessários e define-os com mais presteza, dizendo como tornamo-nos bons e agimos bem. Temas que só têm sentido se considerarmos qual é a natureza da virtude. Para sabermos qual é a natureza da virtude, devemos considerar suas 3 principais relações: o mais, o menos e o igual. Por estas relações, a virtude é admitida nas quantidades contínuas, isto é, nos todos indivisíveis, e em qualquer outra quantidade divisível, como a matéria discreta, acidental e relaxada. As quantidades são divisíveis pelo número nas matérias discretas, definidas, ou pelos acidentes, no resultado material da tensão ou do relaxamento da qualidade no sujeito. Apesar disso, estas 3 relações principais, relação com a matéria discreta, com o acidente e com o relaxamento, também estão dispostas pelo justo meio, entre o mais, que aparece no excesso, e o menos, na deficiência. Mas como podemos entender estas relações? A esta pergunta, Aristóteles nos responde que devemos nos utilizar de 2 modos de estudo. O primeiro modo centraliza-se na absoluta quantidade da matéria, e o segundo é a sua relativização conforme a proporção da matéria em nós. Aristóteles começa a nos mostrar a diferença entre o justo meio referente à coisa e o justo meio referente a nós, inicialmente por meio da razão e em seguida com exemplos. O justo meio, do ponto de vista da coisa, é a equidistância entre 2 extremos. Mas se o considerarmos apenas deste modo, tornar-se-á um conceito comum em tudo. Todavia, o justo meio presente em nós nem excede nem é inferior à nossa adequada e devida proporção. E como a adequada e devida proporção é diferente em cada um, o justo meio não é idêntico em todos. Para entender a diferença entre o justo meio nas coisas e o justo meio em nós, devemos tomar o exemplo do solado de um sapato, que, evidentemente, não pode ser medida definitiva e universalmente válida para todos os pés. Considerando individualmente um solado, sabemos que ele nem é maior nem menor do que a medida ideal do pé. Logo, como a largura do pé varia em cada indivíduo, o justo meio do solado, isto é, o justo meio do ponto de vista de uma coisa, não é igual para todos os homens. Em seguida, Aristóteles apresenta os exemplos. O primeiro exemplo nos revela o justo meio do ponto de vista da coisa, isto é, a sua equidistância entre 2 extremos. O número 6, no conjunto formado pelos números entre 10 e 2, corresponde a este justo meio. O 6 é exatamente a mediana entre o excesso, 10, e a falta, 2. Isso porque antes e depois do número 6 há as mesmas 4 unidades.
Este justo meio reduzido aos números, segundo a equidistância de dois extremos, é a proporção aritmética fundada em uma mesma quantidade numérica. No entanto, o justo meio, segundo a igualdade proporcional, depende da proporção geométrica e não da aritmética, tema estudado no 5º livro da Ética, quando o Estagirita explica a concepção de justiça distributiva. O segundo exemplo se funda na comparação do justo meio com os próprios homens. Esta comparação não se reduz à equidistância em relação aos dois extremos, como acima foi mostrado acerca do justo meio aritmético. O exemplo do solado do calçado vem a calhar para o entendimento deste justo meio. Não podemos simplesmente afirmar que um calçado com o comprimento de 20 polegadas seja de tamanho excessivo, outro com 4 polegadas, pequeno, e, por fim, um terceiro de 12 polegadas, médio. Isso porque, quando um calçado é comparado com um pé de uma pessoa, podemos confirmar possuir um tamanho excessivo, mas o mesmo sapato, quando comparado com o pé de outra, poderá adquirir a qualidade diametralmente oposta, ou seja, o tamanho diminuto. Outro exemplo elucidativo é o da comida. Alguém pode comer 10 medidas, sendo isso considerado uma grande quantidade, e, por este viés, comer 2 medidas seria considerado pouco. Diante disso, o chefe de cozinha deve se instruir sobre a quantidade de comida que será dada a alguém, estabelecendo, por exemplo, uma porção média de 6 medidas. No entanto, esta mesma quantidade de 6 medidas poderá ser considerada muita se comparada a mais pouco, diante de 10 medidas. Aristóteles completa este estudo mostrando como a noção de quantidade, tomada apenas matematicamente, é relativa. Ele nos lembra de que a quantidade oferecida pelo chefe de cozinha de 10 medidas pode ser pouco se direcionada a alguém como o comilão Milo, sujeito que até Solon dizia comer um boi por dia. Por outro lado, estas 10 medidas, quase irrisórias para Milo, corresponderiam a uma grande quantidade se direcionadas aos atletas, que deviam fazer dietas para poder vencer as lutas ginasiais. A agilidade deles dependia intimamente de uma dieta módica e do evitar dos excessos alimentares. Este mesmo raciocínio aplica-se aos corredores do estádio e aos participantes das lutas marciais nas palestras que, na Grécia Antiga, correspondiam aos locais onde se faziam os exercícios ginásticos. Toda a ciência operativa segue estes princípios. O sujeito que conhece as coisas foge do excesso e da falta, investigando, examinando e continuamente buscando o justo meio. Tais pessoas agem deste modo não simplesmente pelo ponto de vista da coisa, mas em comparação consigo, isto é, pelo ponto de vista de nós, homens. Aristóteles, no fim de seu estudo, argumenta que toda ciência operativa aperfeiçoa a sua própria obra, porque ela se refere ao justo meio e a executa conduzindo-se a ele. A prova disso é que os homens, quando se encontram executando uma boa obra, costumam afirmar que não estão aumentando ou diminuindo em nada. Ou melhor, dão a entender que o excesso e a falta corrompem a bondade da obra, que só pode ser conservada no justo meio. Por isso, os bons artífices, como fora dito acima, executam suas ações sendo respeitadores do justo meio. Ademais, a virtude, como a natureza, é mais certa e também melhor do que toda a arte. E a virtude moral inclina as coisas de modo determinante, isto é, leva-as para seu próprio e único fim. A natureza também possui tal característica, levando as coisas para sua finalidade natural. Esta semelhança entre a virtude e a natureza
obriga-nos a aceitar que o costume, de algum modo, se transforma em uma espécie de segunda natureza. Neste ponto, percebemos claramente a diferença entre a virtude, a natureza e as artes. A operação da arte direciona-se por vários meios e para diversos fins, enquanto a da virtude e a da natureza referem-se apenas a uma única finalidade. Logo, estas últimas são executadas com mais precisão e certeza do que qualquer espécie de arte. Isso nos autoriza a dizer que a virtude é melhor do que a arte, pois por ela o homem é capaz de fazer a boa obra, mas não podemos conceber a proposição inversa. Não é possível que alguém execute uma boa arte por causa dela mesma, isto é, sem uma virtude direcionando as suas ações. Um homem vicioso pode ser executor de uma obra de arte, pois a arte não o inclina para a boa obra, mas só a virtude é que aperfeiçoa a sua arte. Portanto, um mestre em gramática pode ser flagrado falando incorretamente se não levar em conta a virtude da gramática. Pela virtude, alguém pode bem agir, mas também agir bem. A virtude nos direciona para a boa ação e também a natureza para os seus fins. Já a arte somente serve para o conhecimento da boa obra. O argumento menor acima tratado nos comprova que a virtude é melhor do que a arte, pois ela é a intérprete do justo meio. No fim, Aristóteles nos conta a sua conclusão, compreendendo a virtude moral como relacionada às paixões e às operações, o excesso, a falta e o justo meio. Ele dá o exemplo das paixões da seguinte forma: alguém teme ou tem coragem, deseja ou rejeita a fuga do que não lhe apraz, irrita-se ou mostra misericórdia e perdão, deleita-se universalmente ou entristece-se mais ou menos do que o necessário. Qualquer uma dessas possibilidades dos pares propostos nas paixões não geram o bem. Pelo contrário, a perfeição da virtude está em conformidade com as nossas ações quando relacionadas com o justo meio. A coragem e o temor não são por si virtudes ou vícios, porque devemos analisá-los conforme a conveniência em que ocorrem. Uma ação virtuosa depende do objetivo conveniente, do agente reto, do benefício correto e do modo adequado. Nós executamos várias espécies de operações, umas com excesso, outras com falta e outras pelo justo meio. Mas a virtude moral refere-se às paixões e às operações, seguindo a própria matéria. Como foi provado acima, também na arte o excesso é vicioso, o defeito censurável e o justo meio louvável. O excesso e a falta protagonizam duas características da virtude. A retidão é oposta à perversidade do vício, e o louvor, à censura. Cada um desses defeitos, a perversidade viciosa e a censura, referem-se às suas respectivas virtudes. Aristóteles, no fim da lição, afirma que a virtude é uma mediatriz, isto é, ela se concretiza quando buscamos um fim que só pode ser criado por ela mesma.